E-book de biologia para o Enem organizado por assunto, cara. Vai aqui na descrição, clica no link e faça o seu download. Relação ecológica, esse é o papo da questãozinha aqui, bem simples também, tá? Bem tranquila. O cara tá brincando aqui nessa tirinha, ó. Logo após as núpcias, a viúva negra come o marido. Filho, vida duríssima aqui pro seu Aranho, beleza? E aí o cara tá brincando aqui, né? Cadê o time dos casados, né? Difícil ter um casamento, né, em que a fêmea aqui, no caso, abocanha o macho. Então vamos lá, como a relação aqui está atrelada, né, inclusive à reprodução, né, porque é bom que a fêmea abocanhe aqui o macho para ter ali nutrientes para sua prole, tá? A gente está relacionando aqui uma relação do tipo que intraespecífica, beleza? Intraespecífica. Como toda relação, seja com indivíduos da mesma espécie, intraespecífica ou interespecífica, tá? Vale a gente relacionar aqui, que é importante, que podemos sim ter relações harmônicas, tá? Harmônicas e desarmônicas. Trouxe essa imagem da caravela aqui para a gente relembrar, né, que das harmônicas a gente tem a relação que nós chamamos de colônia, e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque aqui eu tenho um organismo, ok? Na verdade, um organismo não, né? Tem uma cacetada de organismos, ou seja, tem uma união de vários indivíduos aqui, né? De quinidários. Lembra que a caravela ela faz parte do filo dos quinidários, ok? Só que você tem agora sim, né? Indivíduo que se especializou aqui, ó, em boiar, ok? E outros que formam esses longos tentáculos. Então, se você der um zoom 3D, você vai ver que é uma cacetada de quinidários, beleza? Então, isso aqui é uma colônia. E reparem que, mesmo sendo uma colônia, ela tem diferença de função. Então, eu estou falando disso porque normalmente o conceito que vocês mais confundem aqui, ó, entre colônia e sociedade, tá? É que na sociedade você tem a divisão de trabalho talvez mais evidenciada, mas não é isso que determina a diferença de colônia para sociedade. Sim, tá? A dependência anatômica entre esses caras. Se eu cortar um finalzinho aqui desse tentáculo, todo mundo aqui desse tentáculo aqui vai morrer, não tem jeito, tá? Enquanto lá na sociedade, lá nas nossas queridíssimas abelhas, que você tem a divisão de fato bem evidente, né? A rainha se reproduzindo, o zangão defendendo a colmeia, né? A nossa queridíssima operária produzindo melzinho, tá? De fato você tem essa diferenciação, porém cada um vive no seu canto, não precisam estar colados um no outro, tá? Então existe colônia que nós chamamos de heteromorfa, ó, hétero de diferente, beleza? E existe aquela colônia, que é um exemplo mais clássico, como uma colônia de bactérias, que você bota ali, né, num recipiente, elas vão se proliferando, ok? E ali você não tem distinção nenhuma, ok? Funcional, porém, elas vivem ali agrupadas. Então, de fato, caracterizam uma colônia isomorfa, tá? Isso não é muito cobrado, mas é mais para a gente fixar bem o conceito de que para a colônia você precisa ter esses organismos bem próximos, bem juntinhos entre si. E a sociedade não é o caso, né? Seja de formiga, de abelha, beleza? Bom, e tem as relações desarmônicas. Desarmônicas. As mais famosas para desarmônicas intraespecíficas, a gente relaciona principalmente o que está na questão, que é o canibalismo, ok? Aquela coisa do indivíduo ali estar se alimentando do outro, do outro da mesma espécie, né? Seja lá qual for a demanda, a necessidade, tá? No caso aqui, alimentar a prole, né? No caso do leão, pô, viu um filhotinho ali dando sopa, ele tá com fome, vai-se embora. Então, assim,
É mais ou menos a ideia que a gente tem, né? Então, você tem um canibalismo e você tem a competição. Competição, lembra que a gente pode relacionar tanto intraespecífica e interespecífica numa relação que é negativa para ambos, né? Eu costumo brincar, né? A gente tem aqui, se eu boto um leão e uma vaca num ambiente ali confinado, tá? Você vai ter o quê? Um leão, uma vaca para um leão inteiro. Se você bota um segundo leão, por mais que esse segundo leão ele seja muito educado, um aperte a mão do outro e fala, pô, gente, vamos dividir essa vaca aqui ao meio para a gente, meu irmão, não ter dor de cabeça, ninguém se apurrinhar. De qualquer maneira, os dois estão perdendo, porque estão deixando de comer uma vaca inteira. Então, eles estão tendo que dividir recursos, estão tendo que deixar de ganhar energia, né? Eu falo para meus alunos normalmente pensarem nessa ideia de energia. Então, se eles não forem tão educados assim e caírem na porrada um com o outro, por mais que um ganhe, ele gastou energia dando porrada no outro. E todo mundo que dá porrada acaba levando um tapa no pé do Kengo também. Então, gente, todo mundo sai perdendo sempre, tá? Então, competição por alimento, por hábitat, por fêmea, ok? Isso requer energia. Beleza pura? Então, cara, qual a interação ecológica que ocorre nessa espécie? Explicaria a ausência do time dos casados. É porque, filho, não vai ter macho aqui para contar a história. Então, é o canibalismo. Letra B de bola. Beleza, galera? Então, relações ecológicas é sempre um assunto muito, mas muito mesmo famoso aí no Enem. Tu tem que estar estudando bastante. Valeu, beijo, até a próxima.